Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é o futebol paulista, que vai viver uma semana especial, pois temos dois maiores clássicos do estado acontecendo. Primeiro, quinta-feira, às 8 horas da noite, o maior clássico do estado, entre Palmeiras e Corinthians. E depois, no domingo, às 4 horas da tarde, o maior clássico do interior do estado, entre Guarani e Ponte. Então já peço você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora iniciar falando justamente do jogo que vem primeiro, que é o jogo da quinta-feira, às 8 horas da noite, no Allianz Parque, o Palmeiras recebendo o Corinthians. Os últimos anos vêm sendo muito favoráveis, no geral, para o Palmeiras no assunto do derby. A era Abel Ferreira é muito boa para o torcedor palmeirense quando o assunto é enfrentar o maior rival. Tanto que o Palmeiras não perde para o Corinthians no Paulistão há 7 jogos, sendo que desses 7 jogos foram 2 vitórias e 5 empates, e desses 5 empates, 3 em 2-2. O Corinthians e o Palmeiras, quando o assunto é Paulistão, especialmente jogos de primeira fase, vêm sendo bem animados nos últimos anos. Para você ter uma noção, a última vez que o Corinthians venceu o Palmeiras no Paulista foi em 2020, um 1-0 na primeira fase, aquele primeiro jogo pós-pandemia, que a gente tem a pandemia, com a Covid, fecha tudo, para o futebol, e quando volta justamente no Corinthians e Palmeiras. E foi a vitória do Corinthians, que naquele momento até ameaçado de abaixamento sob o comando do Thiago Nunes. Depois fizeram a final do Paulista que deu Palmeiras, mas foi aquela última vez que o Corinthians venceu o seu maior rival em Campeonato Paulista. Se você levar para a questão de torcida, a última vez que o Corinthians venceu o Palmeiras no Paulistão é justamente a última vez que o Corinthians venceu um jogo no Allianz Parque. O Palmeiras jogando como mandante no derby vem de 9 partidas sem perder para o maior rival. Seja no Allianz, seja na Arena Barueri, tem até jogo no Pacaembu, né, nessa contagem no Brasileiro de 2019. E a última vez que o Corinthians venceu o rival fora de casa foi na primeira fase do Paulista de 2019, 1-0, um gol de Danilo Avelar, um clássico que o Corinthians fez o gol no começo e depois com uma retranca enorme. Uma vitória a lá, Fábio Carille, e o Palmeiras pressionou e não conseguiu fazer, contra um Corinthians que fez o gol e soube segurar a pressão. Desde então, nunca mais o Corinthians venceu o maior rival como visitante. E nesse mês a gente teve umas derrotas duras também. Mas, pro lado corintiano, vale citar com algo positivo, é que o último confronto entre ambos deu Corinthians, né? No segundo turno do Brasileirão, o Corinthians derrotou o Palmeiras na Neoquímica Arena 2-0, o Corinthians jogando muito bem, gols de Rodrigo Garbi e Yuri Alberto, e aquela vitória foi fundamental, o Corinthians afastar de vez qualquer risco de rebaixamento e também dar um gás para fazer aquela sequência épica de vitórias que levou o time até a Libertadores. Falando um pouco sobre o jogo dessa quinta, vai ser um ótimo teste para ambos nessa temporada. Dois times que estão seguindo uma estratégia parecida de rodar bastante o elenco, até pelo calendário maluco. O Corinthians também visando já o jogo de Libertadores, tem um calendário um pouco mais maluco, mais estreito que o do Palmeiras, porque eu tô gravando esse vídeo no domingo à noite. O Corinthians jogou sábado e vai jogar na segunda-feira contra o Novo Horizontino para depois jogar na quinta contra o Palmeiras. Então, é um calendário mais apertado, né? Porque esse jogo no Novo Horizontino teve que ser adiantado, caso o Corinthians joga pré-Libertadores ainda esse mês. E isso também, querendo ou não, afeta um pouco o clássico nesse sentido. Vamos ver qual time do Corinthians vai estar em campo, qual a condição física. O Palmeiras, que já jogando agora no domingo, contra o Guarani, no momento que eu estou gravando o vídeo, inclusive, vai chegar mais inteiro, vai ter essa vantagem de ter um pouco mais de tempo de descanso que o rival. E jogando em casa isso pode fazer um pouco de diferença, ainda mais no contexto de dois times em início de temporada. Ambas as equipes rodando bastante o elenco. O Corinthians, para mim, rodando com um pouco mais de sucesso, porque contra as equipes menores está conseguindo vencer seus jogos, tanto que o Corinthians está liderando na tabela geral junto com o Mirassol e São Bernardo. O Corinthians, que assim, dos 6 jogos que fez, venceu contra as equipes pequenas, Velo Clube, Noroeste, Ponte Preta, tudo mais, foi lá e venceu as partidas em que era o favorito, seja os titulares ou reserva, e venceu, assim, um Corinthians que, especialmente titulares, bastante displicente no ataque. A gente vem vendo um Corinthians que consegue criar, consegue chegar até com facilidade, mas um time totalmente displicente, sabe, não tá jogando a vera mesmo, e que uma equipe que defensivamente, nossa, continua sendo nem um pouco segura, tendo quando tomou gol em todos os jogos, seja com os titulares ou reserva, um time que sofre defensivamente pela forma que joga, é uma forma de jogo mais posta, e quando você está no contexto de muitos erros individuais também pior ainda. Mas ao mesmo tempo o Corinthians tem um fator negativo que é perder o único clássico no ano, né? O jogo que mais valia, o jogo que era mais importante, perdeu para o São Paulo de 3-1 e perdeu com esses ingredientes. No primeiro tempo o Corinthians era melhor, ofensivamente conseguia chegar com facilidade, mas um ataque muito displicente, muitos erros que custaram caro. O time poderia ter saído na frente e não saiu. E quando tomou o primeiro gol, por falha defensiva, e desmoronou.
porque o ataque do Corinthians cria muito, mas não é sempre que ele vai conseguir fazer vários gols. E os jogos do Paulista mostram disso. Mas a defesa do Corinthians, ela vai entregar todo o jogo, isso é certeza. Enquanto um adversário que sabe que tem mais capacidade para aproveitar, isso foi fatal no contra o São Paulo. E isso é algo que anima muito o Palmeiras. Você enfrentar um adversário que é o famoso. E joga e te deixa jogar. Enquanto que o Palmeiras tá rodando bastante elenco também, Abel, tem algumas mudanças e tudo mais. Mas o Palmeiras está tropeçando um pouco mais. Venceu o clássico contra o Santos, diferente do Corinthians, o grande jogo que foi lá e conseguiu vencer, de virada inclusive. Mas é o Palmeiras que no confronto com os times menores vem tendo mais tropeços. Pelo Novo Horizontino e tudo mais. É um bom time, tudo isso sim. Mas é um Palmeiras que está oscilando um pouco mais. É uma equipe que em alguns momentos ainda mostra um pouco dos problemas do ano passado, em questão ofensiva, de muitos cruzamentos, uma falta de jogadas mais combinadas, um pouco dependente ainda de ou jogadas individuais, diga-se Estevão, ou de bolas aéreas, e uma equipe que defensivamente continua tendo problemas, continua sendo vulnerável, perdeu o Vitor Reis, que é uma perda gigante, e especialmente quando o adversário consegue explorar transições, os contra-ataques. Então, eu prefiro um jogo animado, porque são dois times que têm talento, são dois times que defensivamente não são confiáveis. Então, prevejo um derby animado e para quem vencer, glórias, e para quem perder, um pouquinho de pressão, querendo ou não. Mesmo o Corinthians começando bem, pô, perdeu os dois jogos, perdeu os dois clássicos, já começa uma reclamação a mais aí, que são os dois jogos que realmente valem. Enquanto que o Palmeiras, se perder, não é tipo esse tabu, se perder pro rival, o time já tá tendo um outro tropeço, vai ter muita chiadeira. E no domingão temos o derby campineiro, a maior rivalidade do interior, não só de São Paulo, mas para mim é a maior rivalidade do interior do Brasil. Eu tento fazer um vídeo falando mais sobre clássicos do interior, do Brasil afora, que é entre Ponte e Guarani, o jogo acontecendo no Moisés Lucarelli. Trazendo alguns números sobre esse clássico, são 208 jogos na história. O primeiro derby campineiro acontecendo em 1912, é o clássico mais antigo do estado, vamos mostrar uma tradição nesse confronto. Ao todo, são 71 vitórias do Guarani, 67 vitórias da Ponte Preta e 69 empates, muito equilíbrio. E além disso, tem um jogo que não tem resultado, que é o primeiro clássico entre ambos, não se tem uma confirmação oficial de quem foi o vencedor, se foi empate e tudo mais. Então, você tem esse asterisco, que são 71 vitórias do Guarani, 67 da Ponte, 69 empates e um jogo que ninguém sabe o que foi. Um grande ingrediente, não é uma grande história. Além disso, nos últimos clássicos, nos últimos 6 clássicos, foram 3 vitórias para cada, e com o vencedor sempre marcando os 3 gols, mostrando como é um clássico animado. Entretenimento não falta nos derbys dos últimos anos. Que, né, 6 jogos, você ter sempre o time que ganha fazendo no mínimo 3 gols, é um negócio raro. A última vez que ambos empataram foi na primeira fase do Paulista de 2012, então faz tempo. E além disso, vale citar que no último derby, foi no segundo turno da Série B de 2024, o Guarani venceu a Ponte no Moisés Lucarelli. Isso significou uma quebra de tabu. O Guarani estava há 15 anos sem vencer a Ponte, desde 2009 sem vencer o rival fora de casa, e quebrou esse tabu que com certeza dá um peso mais leve. De duas equipes que com planejamento foram por caminhos opostos, né? A Ponte foi muito mais na experiência. Trouxe um Alberto Valentim, que é um cara já mais rodado, apostou na formação de elenco em muitos jogadores experientes, e contra um Guarani que foi por um caminho diferente. Apostou no Maurício Souza, um técnico sem experiência no profissional, que foi campeão brasileiro de aspirantes para o Bragantino. Montou o elenco também com algumas apostas. Então são dois times que vieram por caminhos opostos para esse início de temporada. Lembrando que os dois vão estar na Série C. Então você tem pelo menos mais um derby garantido esse ano, que é justamente da primeira fase da Série C. Dois times que chegam muito pressionados. E o derby, até pelo momento atual de ambos na história, vai ter um peso ainda maior. A Ponte, para mim, vem melhor nesse Paulista do que o Guarani. Até pela montagem de elenco, já era esperado, né? Uma Ponte que já sabia mais do que esperar. Eu tinha minhas dúvidas sobre o Alberto Valentim, mas o início do trabalho é ok, é bom, não é ruim não. O Guarani, para mim, também, em alguns momentos, tem um desempenho um pouco acima do esperado. Venceu os jogos que tinha que vencer em casa, contra o Botafogo do Oeste, e fez um jogo duro contra o Mirassol. Então é um time que vem buscando se encontrar, e está conseguindo ser competitivo, e num grupo que está mais aberto, está com chance reais de classificação. Então é um clássico muito importante para ambos. Quem vencer aqui pode embalar de vez e, olha, brigar mais seriamente com a classificação. Que a situação da Ponte, ele briga com o São Bernardo, que está brigando pela liderança geral, com o Mirassol e Corinthians, e ainda tem a Palmeiras, né? Então
Pensando em classificação, a situação da Ponte é um pouco mais difícil. Mas pro Guarani, se vencer o maior rival fora de casa, num grupo que tá tão embolado que você tem um Red Bull Bragantino mal das pernas, um Santos ainda buscando se encontrar, pô, vencer o maior rival pode dar aquele embalo pro time brigar por classificação. Então eu prevejo mais um derby muito brigado e um jogo muito que vale muito para ambos, né? Pô, eu vou tentar ir nesse jogo, né? Provavelmente não vou conseguir, mas se rolar um ingresso, é possível que eu esteja lá no Moisés Lucarelli para acompanhar esse Ponte de Guarani, que seria uma experiência fantástica. Mas é isso, pessoal. Essa foi minha passada pelos derbys do futebol paulista da semana. Tanto Palmeiras vs Corinthians, quanto Ponte Preta vs Guarani. Deixem aí nos comentários o seu palpite para ambos os jogos. E não se esqueça também de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e de divulgar esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.